podcast Tribuna Ribeirão, ao lado do Eduardo Ferrari, e hoje recebendo o Thiago Adorno, músico e produtor musical. Prazer em tê-lo aqui no podcast do Tribuna, Thiago. Prazer é meu, Fabiano. Muito obrigado pelo convite, Eduardo. Um prazer estar aqui. Mais histórias para contar, e agora música, Eduardo. Olha, e que histórias, né? Pelo que eu tô vendo aqui, é uma geração de músicos, né? São uma família com já na segunda e na terceira geração. Pois é, pois é. O nosso bastidor aqui, já na terceira geração de músicos, né? De muita qualidade. Como é que a música entrou na sua vida, Thiago Adorno? Pois é, meu pai maestro, né? É o culpado, entre aspas, e a gente brinca lá em casa que a música chegou na minha vida e na vida do meu irmão desde a barriga da mãe, porque a gente desde lá já ouvia música. Meu pai sempre foi muito ativo assim na carreira, fazendo arranjos, trabalhando em estúdio, se apresentando em shows, tocou 18 anos nos Originais do Samba. Inclusive na época do Mussum, pegou aquela transição dele do grupo para os Trapalhões, e a gente ia ali, o pessoal ensaiava em casa, tanto que quando eu nasci, minha mãe falou, agora chega, né? Agora eu preciso ser mãe aqui. Aí eles passaram a ensaiar em outro lugar. Então a música sempre foi muito presente em casa, né? Só um detalhe, viu, pessoal? Vocês devem ouvir, talvez, não sei se vai captar o som, as máquinas da gráfica aqui no Tribuna trabalhando. Tem o som ambiente da rua, então a gente fez isso para ficar bem original também, é de caso pensado, quebrar o microfone não, é de caso pensado, esse som ambiente aí que, né, talvez aí vocês possam ouvir. Originais do samba, mas você começou assim, na hora que você ouvia muito samba, porque você é roqueiro, né, Thiago? Pois é, eu ouvia muito. Meu pai, a história musical dele começou em Santa Rita do Passa Quatro, numa orquestra. Ele é de 50, acredito eu que 62 ele estava numa orquestra. E as nossas famílias, né, do meu pai, da minha mãe, são de Descalvado. E eu ouvia muito samba nessa época, e samba bom, porque a gente depois, aprendendo, estudando música, via que tinha muita qualidade ali. E aí a gente morou em São Paulo até 1990. Em 90, com 10 anos, a gente retornou para Descalvado. Eu fiquei muito bravo na época, falei, pô, agora que eu vou gostar... Na minha vez de partir para esse mundão aí, para esse mercado nacional, você me traz de volta para Descalvado. Pro interior? Para tocar na bandinha lá do Coreto. Eu falei, pô, não dá, né? E na época era aquele boom da globalização, ligava a TV, tava a MTV, aquelas bandas de rock, eu falava, nossa, é isso, né? E aí para cada disco de rock que eu queria ouvir, meu pai fazia ouvir um Tony Bennett, um Frank Sinatra, um Tom Jobim. Ah, tinha isso? Porque aí eu queria mexer na vitrola, né? Lá em casa sempre foi muito legal, porque meu pai tinha muitos irmãos, eram 4 irmãos, se não me engano, eram 5, e eles viajavam muito, tinha jornalista, físico, químico, e eles traziam aqueles vinis originais. Eu lembro de começar a ter contato com os vinis assim dos Beatles, era da edição de lançamento mesmo. Nossa. Aí tinha um do Japão, um da Inglaterra, umas coisas assim. As pessoas encomendavam, viu? Os nossos meninos da técnica aqui, o Otávio e o Hugo, que eles não fazem a menor ideia do que é isso daí. As pessoas tinham que encomendar um disco, entendeu? E aí chegava aqui, o cara era o único cara que tinha aquele disco da cidade. E fazia fila na casa para ouvir a música, né? Vamos ver aquela faixa. Era meio que um ritual, né? Então eu tive esse privilégio de ter contato com uma discografia gigante, né? Ô, Thiago, você falando isso, Eduardo, também, fugiu aqui mas nessa época você ouvia, era mais frequente você ouvir um LP inteiro, né, os dois lados, lado A e o lado B. Sempre o lado B era a música menos comercial, não é isso? É verdade. O lado B, né, tem um lado B. Hoje é mais fácil você ouvir as músicas que estão na parada, assim, estão sendo trabalhadas. E as pessoas desconhecem todo um trabalho. Tem muita música boa que está lá hoje num EP ou no próprio CD, LP, que voltaram também os LPs, né? Sem dúvida. Eu estudei um pouco e na minha época eu tinha um prazer incrível assim de sentar no sofá, lógico, depois da escola, chegava a almoçar, fazia o que tinha que fazer. Bom, agora eu vou ouvir disco tal. Aí punha lá e eu ouvia inteiro. Eu sempre tive esse costume de ouvir o disco inteiro. Lado A primeiro, nunca começava pelo lado B, lado A e depois o lado B. E aí, quando a gente vai trabalhar com isso e vai procurar entender como funciona um pouco o mercado, né? Você via que tinha os compactos, né? Sim. Então tinha
lado A e lado B também, mas era uma ou duas do lado A, uma ou duas do lado B e acabou, né? Eu acho que o compacto era assim, era pra não perder o momento da música, né? De repente a música explodia no rádio, etc e tal, o cara tinha que fazer. E era mais barato também, né? Tinha que vender isso logo. Exato. E o artista vivia da venda de disco, né? Sim. O artista vivia da venda de disco e raros shows. Tinha a questão da gravadora que gerenciava tudo isso, né? Então você vê que esse formato de lançamento de singles hoje não é uma coisa nova. Se você for estudar, você vê que primeiro vamos ver como é que a música se comporta, aí depois ele gravava o long play, que era o LP. E aí era o long play, né? Porque ele gravava 10 músicas e assim. E quando vinha arriscado por conta da censura. Tinha isso também, discos. Sim. Teve a Blitz, a Blitz teve um disco que, o disco está censurado, tais músicas são riscadas. O que vendeu o disco era bom? Era bom. Mas a propaganda que quiseram fazer se foi um tiro no pé, que todo mundo queria ouvir a música proibida da Blitz. Você tem mais propriedade nessa história. O que eu ouvi foi que eles fizeram de propósito, não foi? Foi. Pra falar, não, a música tá censurada, então vamos riscar. Né? E vendeu pra caramba. Eu lembro que tinha música é cultura em todo o LP, não é? Vinha embaixo assim. É verdade. Não, foi. Cara, foi assim, foi um estouro, né? E foi bom pro rock nacional, a Blitz ter estourado. Sem dúvida. Antes tinha Gangue 90, que fez um sucesso bacana, também, né? Aí, são assim, acho que as bandas desse rock pop nacional nasceram dali. Gangue 90, Blitz, né? E precursora, depois, sem dúvida. E aí eu, na década de 90, ouvindo aquele movimento grunge que rolou em Nirvana, Pearl Jam e tal, Alice in Chains, eu falei, não, é isso que eu quero da minha vida. Só que eu já tinha esse conhecimento do rock 80. Em São Paulo eu já tinha conhecido Legião Urbana, o Traje a Rigor, Titãs e tal. E foi muito bacana ver, opa, peraí, esse rock brasileiro é diferente do rock gringo. Porque na década de 60, lógico, tinha Jovem Guarda e tal, e o pessoal copiava muito. Mas a partir de 80, o rock brasileiro foi construído por essas bandas e parou-se de falar para falar sim, né? Era o nosso jeito de falar. Uma identidade mesmo, né? De música, né? Esses dias, acompanhando, assim, olhando alguma coisa na área musical, Sérgio Reis começou a carreira cantando em inglês. Sim. A maioria dos cantores daquela da Jovem Guarda está falando, eles tinham nomes em inglês. O Christian Ralph também cantava em inglês. Então, você vê, eles passaram a ter identidade depois, né? Depois com a MPB, com as coisas. E o rock nacional dos anos 80 tinha uma puta de uma identidade mesmo. Sim, e são os precursores. Então eu costumo dizer assim que são as referências maiores pro rock. Para quem quer ser roqueiro no Brasil, precisa conhecer um pouco dessas bandas dos anos 80. Então vamos lá. Aí o Thiago é roqueiro, por conta de toda, né, o DNA musical se tornou um bom músico, assim como o Rafael Adorno. Grande abraço, Rafa. Né? A galera fala, Rafa, eu te amo, né? Virou bordão do show. Rafa, eu te amo, um abraço, Rafa. O Thiago, fã, de repente está tocando com Digão do Raimundos, de repente está tocando, sendo protagonista dos Titãs, fazendo turnê com Titãs. Com os dinossauros do rock. No João Rock, no show do Titãs, esse cara é meu amigo, conheço aquele guitarrista lá. Eu falo, não pode ser. Como é que foi, Thiago? Tá no meio dessas feras todas e o reconhecimento que essa galera tem pelo seu trabalho. Eu acho que esse é o maior legado, né? Porque a gente começou essa história toda quando o pessoal trazia o Digão dos Raimundos para tocar aqui em Ribeirão, meados de 2010, 2012, acho que foi o primeiro show que a gente fez junto com ele. Precisava de uma banda de apoio, a banda base que a gente chama. E aí nasceu a Nice Trip. Eu, o Rafa, que você lembrou bem, na época era o Beto Braz, o baixista. E aí o Digão olhou para trás, na passagem de som, vocês estão ensaiadinhos, hein, né? Aí já rolou um primeiro, vamos mais uma. Aí começamos a tocar músicas que a gente gostava, músicas do nosso gosto em comum. E aí eu falei, tá muito legal, hein? E aí eu falei, tem alguma coisa legal aqui, né? E aí fomos tocando, e ele foi abrindo portas. Tocamos com o Japinha aí, CPM 22, o Egípcio, que hoje está de volta com Tijuana, comemorando 25 anos de carreira. O Nazi, do Ira. André Frateschi, que durante um bom tempo ficou à frente da Legião Urbana, junto com o Marcelo e o Dado. Até a gente tocar com o Sérgio Brito, que foi um presente que o Digão me deu. Porque eu recebi a agenda dos Raimundos e ficava fritando o telefone. Por exemplo, o Digão vinha tocar em Ribeirão com os Raimundos. Eu tava ligando em, sei lá,
Sertãozinho, se não fosse atrapalhar, se o produtor achasse que não ia atrapalhar, você não quer fazer Digão e na Strip? Ligava nas cidades ao redor, Franca, você não quer fazer Digão e na Strip? Ou seja, começou... Você levava o Digão Porque facilitava a logística, então esse lado produtor começou a aparecer na minha vida. E aí o Digão, num show que a gente fez com ele, ele falou, tem um cara que vocês precisam fazer esse esquema que a gente faz aqui, com ele vai dar muito certo. Eu falei, quem? Ele falou, Sérgio Brito dos Titãs. Eu falei, presente, né? Mas como é que faz isso? Como é que eu chego nessa esfera Exato. aí? Né? E engraçado, porque os Titãs ajudaram muito os Raimundos. Na época do selo Banguelas, acho, né? Eles lançaram os Raimundos, lançaram o Chico Science Nação Zumbi, né? Então eles já fizeram esse trabalho, entre aspas, de ajudar uma renovação. E eu falei, tá, e aí, como é que faz? Não, eu vou te passar o contato dele, você fala com ele. Falei, olha aí, tô eu ligando pro Sérgio Brito, mandando lá. E aí deu certo, eu consegui fechar 3 shows no Paraná. Foi Cascavel, Londrina e Guarapuava. Deu muito certo. E aí, em 2022, quando precisaram, porque o Beto Lee pegou Covid, eu acho que ele lembrou, falou, não, lá em Ribeirão tem o Thiago, vamos chamar, aí eu recebo... Foi justo na época do João Rock. Foi, e naquele abre e fecha de pandemia, vai, não vai, sim, aquele negócio todo. Eu tava entrando pra tocar numa casa aqui em Ribeirão, de repente toco o celular assim, Sérgio Brito, falei, opa, alguma coisa tem, né? Tem coisa boa aí. Cara, foi o final de semana mais longo da minha vida, porque ele ligou e falou, nós temos um show muito importante pra fazer, é bem provável que o Beto faça o show, mas a gente precisa que você fique em stand-by, pode ser? Falei, claro, poxa, que honra, né? E aí, então tá, então segunda-feira a gente se fala. Eu falei, cara, vai demorar pra chegar essa segunda-feira. Em detalhe, aí não era músico base de apoio, era músico substituto. Exato. Você substituiu um músico, então quando você está no Wikipedia lá, né, tá lá os nomes de integrantes, né? Tem os integrantes, o Arnaldo Antunes, Tony Belotto, depois tem os músicos que passaram, músicos convidados e músicos suplentes. Você foi um músico que teve a sua passagem no Titãs, né? E jornalista como quem me indicou isso foi você, né? Muito bem, puta presente. Olhando uma vez, falei, os músicos porque tem muita gente que a gente não lembra que passou pelo Titãs, né? Que é uma banda emblemática, né? E foi um presentaço, porque como a gente tá comentando aqui da história, eu cresci ouvindo esses caras, eu aprendi a tocar guitarra, bem dizer, com os riffs desses caras, vendo esses caras na TV e tá do lado, né? Em casa, 70 mil pessoas, foi incrível, acho que a coisa mais legal, rede nacional, né, cara? Exato. O show foi transmitido nacionalmente, né? Como é transmitido isso? E eu não pude contar para os amigos porque eu não sabia se eu ia tocar até quinta-feira. Certo ou não, Porque tinha um show em Fernandópolis. É a historinha da Sharon Stone, mais ou menos, né? Cara, eu sei de uma coisa, hoje eu não posso falar para você. Pois é. Até quinta-feira eu não sabia. E tinha um show em Fernandópolis na sexta, que era próximo do Dia dos Namorados. Então era um show do Dia dos Namorados em Fernandópolis e o João Rock no sábado. Então Fernandópolis sexta, João Rock no sábado. Na quinta-feira eu ainda não tinha definição e aí eu falei, olha, Brito, tá tudo certo se não rolar, mas eu preciso organizar minhas coisas aqui, né? Pra poder estar com vocês, se for o caso, na sexta. Sim. Peraí que eu já te respondo. Isso era 8 horas da manhã, 9, 10 horas da manhã, vai ser você, o produtor vai te chamar. E a gente já tinha deixado tudo pronto, tudo esquematizado. Aí, como era João Rock, na região não tinha ninguém para me levar para Fernandópolis. Não tinha um carro executivo, não tinha van, não tinha todo mundo já fechado para o festival. Aí a produção me liga e fala, você faz produção aí também, né? Você pode me ajudar a resolver esse transporte? Aquele show do Nazi que nós fizemos em Sertãozinho. Sim, eu lembro. O cara que fez a produção, que pegou o Nazi aqui, me atendeu esse dia, falou, fala com o cara aqui, que esse cara pode ajudar. Me levaram para Fernandópolis. Aí a gente pôde passar o som juntos, que foi ótimo, porque no João Rock não ia. Foi uma preliminar, né? Foi uma... No show, assim, né? Já quebrou uma barreira, certo? Exato. Mas a preparação foi interessante, né? Porque na terça-feira eles estavam gravando aquele álbum Olho Futacor, que lançaram comemorando 40 anos de carreira. Então eles estavam estúdio, show. E no meio das gravações o Brito falou, o Tony vai te chamar aí para vocês combinarem qual parte de guitarra, qual faz, o que o Beto faz. E como eu já tinha tocado com o Brito anteriormente, 70% do repertório que o Brito fez lá era sucessos do Titãs.
e algumas coisas que ele gostava, tipo The Clash, Ramones, algumas coisas do gosto dele. Você já vinha com a base. Então bacana. já vinha com a base e eles me passaram o set. Então essa preparação com o Tony foi emocionante, assim, falar, tô falando. E aí chamada de vídeo, que hoje a gente tem essa tecnologia toda. Ajudou muito. Então. Foi incrível. E aí na passagem de som, o que você quer passar? Eu falei, tô preparado, né? Aí passamos uma, não, tá legal. Mais uma. Você tá bem ensaiado. Eu falei, eu tive um bom professor, né? Já tocamos junto. Foi bem legal, foi inesquecível. E aí você fez uma turnê com o Titãs. Isso foi junho de 2022. Aí eu participei de um trabalho na Europa com a escola de música que eu trabalhava aqui na época, levando os alunos para se apresentar no Rock in Rio Lisboa. E foi incrível, tipo, foi um junho, assim. Eu faço aniversário dia 19 de junho, que é aniversário de Ribeirão. Aniversário de Ribeirão. Eu brinco que aqui o meu aniversário é feriado. Boa, né? A cidade faz festa pra você. Pois né? é. Então esse junho de 2022 foi um presentaço que a vida me deu. Aí fui pra lá e voltei. Quando eu voltei, eles falaram, vai... Porque no camarim do João Rock, eles... obrigado, nós vamos te chamar, porque o Beto tá fazendo o Rita Lee pro trabalho Beto da mãe Lee. dele. Isso. Então vai chocar a agenda. Deu tudo certo aqui, a gente te chama se isso acontecer. Eu achei que fosse, muito obrigado. Valeu, né? Valeu, tal. Mas não, os caras me chamaram. E aí fizemos mais alguns shows em 2022. Durante 2023 a gente fez alguns shows também. E aí acabou a turnê Rita Lee pro Beto Lee. O Beto voltou pra banda, né? Lógico. Sim, sim. Mas foi muito bacana porque entre esses shows que a gente fez, principalmente no começo de 2023, eu acabei compondo uma música com o Sérgio Brito, que foi mais um presente. Eu lembro que eles estavam fazendo um show em Maceió, se não me engano, e de novo a tecnologia, né? Gravei uma ideia, mandei no WhatsApp dele, ele falou, pô, legal, gostei. Depois me manda escrito. Depois, já escrevi na hora, mandei. Pô, legal, agora me faz isso. Fiz. Uma semana depois, escuta, vê o que você acha. Era ele no piano, já colocando a música. Já fazendo. Falei, caraca. E a música Brito. tá no Spotify. Tá... Sim, tá disponível em todas as plataformas digitais. Quem quiser conferir, se chama 10 Mil Vezes. Composição do Sérgio Brito com o Thiago Adorno. E assim, Thiago, não deve ser muito comum uma banda de expressão desse jeito aí pegar um músico, queira ou não queira, do interior, né? Não vamos nem falar de Descalvado, vamos falar de Ribeirão Preto mesmo, né? Como é que foi pra você isso daí? Você fala, pô, eu sou daqui, ou é meio normal? Assim, não, os caras têm uma ramificação grande aí, tem gente de todo lado, de todo lugar, como é que é isso? Isso é legal você falar disso, eu poder dar esse crédito, porque muito por amizade. Imagina a quantidade de opção que eles têm num grande centro como São Paulo, né? Mas foi a amizade, foi primeiro com o Digão dos Raimundos, como contei, depois com o Sérgio Brito. E durante a pandemia, eu tinha conhecido o produtor fonográfico deles, que é o Serginho Fuad, que trabalha hoje no Midas, junto com o Rick Bonadinho, que é o selo dos Titãs hoje. E a gente se falava muito durante a pandemia, porque a gente se conheceu com a Banda 33, eu me apresentando com a Banda 33 em São Carlos. A mulher dele é de lá, ele mora lá, mas trabalha em São Carlos. A gente tinha um amigo em comum nessa festa, se não me engano, da família da mulher dele, e eu falava muito com o Serginho durante a pandemia, a gente trocava muita figurinha. Quando surgiu a possibilidade, eu acho que eles lembraram, pô, Ribeirão Preto... Tem o Thiago lá. E aí facilitou tudo. Obviamente, não vou ser trouxa de não reconhecer talento e profissionalismo, mas assim, essas pessoas abriram portas para que isso fosse possível. Você fez uma construção também, né? Exato. Talento e confiança, né, Thiago? A pessoa que tem que confiar em quem vai colocar num palco, né? Concorda? E tem que ter talento, né? Tem que achar as duas coisas caminham juntas. Sim. E o relacionamento, isso aí sem dúvida. É indiscutível que é necessário ter. Eu lembro, como se fosse hoje, a primeira conversa que eu tive com o Digão para trabalhar dessa forma, com eles. Porque na época o Digão era a única pessoa que eu tinha acesso. E lembro, foi no antigo Milwaukee, que era uma casa de shows que tinha aqui em Ribeirão. Sim, muito legal, por sinal. Pra caramba. Nossa, o American Bar, que faz nossa, muito bom mesmo. Como? E aí foi um dia que o produtor local, que era o Alexandre Balgo, a quem sou muito grato também, porque já me ajudou muito, sou muito grato. Falei, Thiago, você já sabe como é que é, né? Você não toma conta do Digão aí pra mim hoje, que eu tô enrolado. Falei, cara, lógico, deixa comigo. E nós ficamos no camarim durante um tempão. E eu tava passando um momento complicado na minha vida e falei, Digão, já entendi mais ou menos como é que a gente faz esse esquema aqui, como é que você trabalha. Você me dá a oportunidade de fazer isso com a Nice Trip?
Porque o Digão sempre tocou com os Raimundos, mas desde quando o Rodolfo saiu, ele não pôde ficar só com os Raimundos. Então ele teve que batalhar, então ele faz shows Digão, Raimundos e uma banda local no Brasil inteiro há anos. E aí ele me deu uma olhada, sabe aquela pausa dramática que naquele silêncio você entende, ó, se você pisar na bola é uma vez só, né? E me deu um sim. Então aí que eu tava contando, né? Eu recebi a agenda e começava a fritar todo mundo. Então eu participei de todo o processo. Cara, mas quem acompanha assim os bastidores, que eu tive a oportunidade de ver alguns, né, uns contatos, né, principalmente do Digão, cara, percebe um carinho por ti que é assim, coisa de irmão, né? Não é nada falso. Você percebe que o cara curte ali você e tal. Sim. Né? E eu tenho essa gratidão mesmo, porque eu acho que todas essas relações foram construídas a partir de verdade, de amizade e da verdade com a música ali, né? Por a gente tocar junto. Sim. E a gente se identificar com o som que estava acontecendo e aí depois com as ideias e tudo mais. Então é muito de verdade. Essa chancela é o meu maior presente mesmo, meu orgulho. Sabe, aí você tá fazendo alguns shows, né, não menosprezando os palcos, mas tá fazendo um show enorme lá, 30 mil pessoas, 50 mil pessoas, 10 mil pessoas, e depois na outra semana você tá tocando num barzinho com violão para 10, 20 mesas. Como é que é administrar isso, Thiago? Eu tenho essa bagagem em casa. Então eu aprendi muito com meu pai nesse sentido, porque ele também foi empresário. Então ele tem uma frase que eu levo para a vida toda e sempre deu muito certo. O show que você está fazendo já está vendido. Quando você subir no palco, você tem que vender o próximo. Então você não pode subir no palco para 70 mil pessoas e fazer diferente no barzinho para 30, porque você vai ter o próximo. E você tem que se portar da mesma maneira. É mais difícil porque não há tanta troca, né? Quando você faz um show para muita gente, a energia flui de uma maneira incrível. É um negócio que você tem uma troca muito fácil. Em determinados ambientes, as pessoas às vezes nem querem interagir com a música. Então você tem que saber se comportar nesse ambiente também. E aí se você se propõe a fazer a sua música de uma maneira a tocar o coração das pessoas de N maneiras, né? De várias formas, essa troca também acontece. Às vezes não é de maneira efusiva, mas pô, que legal, hein? Você toca bem pra caramba, pô, a música que você tocou. Então sempre tem essa troca, é bem legal. Tem outra coisa também. Você tem aí uma é irmão, não poderia ser diferente, mas a afinidade que você tem com o Rafael é muito grande, né? São pessoas diferentes, estilos diferentes, mas no palco vocês se conhecem só na paletinha, ou né? Vocês têm essa vivência. E tem músicos, né? Você falou o nome aí do Gordo, da 33, você falou outras pessoas aí. Essa convivência também, eu vejo nos músicos, né? Grandes músicos, não, grandes bandas famosas. Os caras rompem porque já não conseguem relacionar mais. É difícil esse tipo de trabalho, Thiago? É porque às vezes numa banda que toca, sei lá, 3, 4 shows por semana, eles ficam mais entre eles do que com a própria família. Claro. No caso do Rafa, facilita família, porque nós somos irmãos, né? Mas há as brigas, os ruídos da mesma maneira. O fato de ser irmão acho que facilita no seguinte sentido: a gente quebra o pau e daqui a pouco tá se beijando. Então assim, é tranquilo. Mas eu vejo isso e nas bandas que tem essa questão como, por exemplo, os Titãs mesmo, uma banda mais longeva, eu acho, completamente diferente, inimaginável pensar que 8 caras, né, seguraram por tanto tempo juntos. E aí, lógico, um vai saindo, o outro tal. Hoje nós temos 3 da formação original. Mas eu acho que é a banda mais longeva que existe, e há 40 anos, né? E conviver não deve ser fácil, né, não cara? Não é. Mas assim, é um exercício e é bacana. Se a gente olhar, por exemplo, a gente estava conversando em off aqui, tem coisas numa banda que uma pessoa vai fazer. Não adianta querer que o outro faça se ele não está disposto ou não gosta. É verdade. Não tem jeito. Então um tem que cuidar do que precisa, do negócio, que seja, e dividir função. Isso é importantíssimo, né? Você consegue curtir, assim, por exemplo, ir num show ali e falar, pô, hoje eu vou para tomar uma, ou você sempre vai com aquela visão do produtor, a visão do músico? Como é que você administra isso também? Eu te confesso que há uns anos atrás era mais difícil. Eu ia sempre com o ouvido muito ligado
para tentar perceber que o cara tava tocando, e se ele errasse ou se, né, acontecesse alguma coisa, eu falava, putz, mas por que tá tocando esse? E aí eu fui trabalhando isso comigo. E acho que trabalhar com produção melhorou muito essa minha visão sobre o colega que tá lá, porque às vezes o cara tá se esforçando muito e é o melhor que ele pode dar. E às vezes a galera tá gostando do que tá ali, tá tudo certo. Hoje eu consigo ir num show, num segmento talvez que não é o que eu goste, e eu vim aqui para ver a produção, vim aqui para entender como é que... O duro que quem trabalha com evento, né? Nós também trabalho com evento, você Sim. nunca mais olha o evento do mesmo jeito. Né? Não adianta, você tá ali, tá todo mundo curtindo a música, você tá olhando a iluminação, puta, como ficou bacana esse negócio aqui, o cara meteu os spots lá em cima, de cima para baixo. Vou anotar que vou fazer. Mas é verdade, mas é verdade. Por exemplo, a diferença que teve nos grandes shows daqui de Ribeirão, Kiss, Rod Stewart, Guns, porra, a parte dos LEDs, por exemplo, assim, foi uma diferença brutal entre eles, entendeu? Ali eu vi muito, isso que ficou muito bom, isso que não ficou tão bom assim, né? Agora eu acho que quando aqui em Ribeirão Preto, quando a gente quiser ouvir alguma coisa e ficar muito feliz, vamos ouvir o Fredson Walk, né? Sem dúvida, é referência. Meu Deus. O Fred, eu me atrevo a dizer que no Brasil ele é top 3. Eu não vou falar no mundo porque são muitos bluesmen. Se ele tivesse nascido na Europa, Thiago. Putz, era top 5, fácil. Não era? Sem dúvida. O Rafael toca ainda com o Fred? Às vezes sim. Às vezes sim, eles tocavam, tinha um projeto na época, né? Se eu chegar assim, olha onde eu vou chegar, Eduardo. Se eu chegar e falar assim, Eduardo, escreve você tá lá tomando uma cervejinha, numa festinha, escreve uma matéria aí pra mim. Pô, tô tomando cerveja, vou ter que escrever matéria. Aí o cara fala, dá uma palhinha pra gente. Thiago, pega o violão. Dá uma palhinha pra gente aqui. Chato, né, cara? Talvez, eu não sei, você gosta, mas assim, pô, tem hora Depende. Tem hora que eu fazia, não levo. Falei, pô, Thiago, você vai, mas não leva o violão, não, né, cara? Depende da situação. Se eu tô sozinho, não tô com a família, por exemplo, é mais fácil. Por quê? Eu não vou ter uma cobrança de ficar com eles, né? Porque acho que o Derico tem uma sacada muito boa para isso. Ele fala, cara, eu vou estar trabalhando. Minha mulher vai virar para mim e vai falar assim, poxa, mas você não tá comigo, nós viemos aqui para curtir. Então se eu tô sozinho... O Derico, que é o saxofonista do Jô lá, né? Exato. Então eu acho que é mais ou menos por aí. Se eu tô com a família, se eu tô acompanhado, aí fica um pouco desconfortável, porque aí eu vou deixar minha família... Deixa de ser lazer, se torna trabalho. Exato. Não é trabalho porque não é remunerado, mas sim, como se fosse, né? Mas cara? é uma exposição do seu trabalho, porque ali você vai ter uma oportunidade de mostrar o seu trabalho. Mas é assim, né? O duro que o público, o tal do fã, ele quer, né, cara? Ele chega lá, pô, você tá aqui, você não vai dar uma palhinha aí. Às vezes uma não vai matar ninguém, né? O problema é sair da primeira. Sim. Porque aí tem a segunda, a terceira, a quarta, aí atendendo a pedidos. Aí de repente ela tá pagando convênio, contratando, assinando contrato. Se for isso, né? Até que. Mas sim, não curte. É isso que eu imagino. A gente trabalha com escrevendo, né? Fazendo algumas. É lógico, tipo, se eu chegar lá em algum momento, numa festa, e encontrar uma personalidade e eu tiver a oportunidade de fazer a reportagem, eu vou fazer, mas é do meu interesse, né? Sim, agora. Quando é do seu. Aí é o jornalista que não pode perder a oportunidade. Né? Se ele não fizer isso, ele está realmente deixando de ser jornalista. E eu estou entendendo, Thiago, porque aí é do meu interesse de eu fazer o trabalho ali. É a mesma coisa, você é do meu interesse querer tocar ali, talvez até entre os amigos, né? Mas tem vezes, pô, tô com filho, tô curtindo. Exatamente. Agora, aproveitando aí, Thiago, inclusive que a gente lembrou aí desses grandes shows aí de Ribeirão. Como é que você, como produtor, inclusive como músico, mas também como produtor, como que você avaliou assim, esse boom que nós tivemos de shows aqui? Coisas inacreditáveis, né? Eu nunca imaginava ver o Kiss em Ribeirão Preto, né? Sim. Ver o Guns, ver... Então, assim, você como profissional aí do meio, como é que você avaliou isso? E você acha que isso impactou positivamente aí no mundo da música de Ribeirão Preto? Sim, não? Sem dúvida. Eu lembro quando isso ocorreu, foi logo depois daquele abre e fecha de pandemia, né? Que a gente, agora pode ter evento, então vamos fazer. E a mudança do estádio do Botafogo, né? A gestão lá do Botafogo, etc e tal, né? Não é isso, Fabiano? Sem dúvida, que abriu essa possibilidade, né? Aham. Eu acho que foi muito benéfico, acho que teve... É uma coisa um pouco estrutural da cultura do brasileiro, né? E a gente trabalha com diversos setores.
Quando o pessoal entender que cada real investido em cultura volta 4, porque você trabalha com turismo, você trabalha com economia criativa, então assim, você tem um retorno muito grande. Eu lembro na cidade não tinha... comércio, né? Exato. Todo mundo se beneficia, né? Mas não tinha hotel disponível na semana desses shows, porque veio gente do mundo inteiro. Iron Maiden é uma banda que traz fã do mundo inteiro. Guns N' Roses a mesma coisa, Kiss a mesma coisa. Então assim, Rod Stewart fez um show em Ribeirão Preto, né? Sir Rod Stewart, não é, então, não assim, é coisa, não é normal, né? exato. Foi histórico, realmente. Eu acho que só faltou dinheiro na carteira, né? Porque foi um atrás do outro. E esses shows, devidamente, o preço dele é o valor do show. Assim, é como em São Paulo, você quer ir no show, é caro. Não é caro, é o preço dele. Sim. Agora você tem 3, 4, 5 seguidos. Você fala, meu amigo, qual que eu vou porque eu tenho dinheiro para ir um só? Mais ou menos Teve isso. gente foi desse jeito. Eu acho que tem duas coisas a partir disso que você está falando. Uma que o Eduardo lembrou bem, questão de produção. É diferente quando a gente tem uma produção internacional, porque é aquilo, não tem outra coisa. No show do Iron Maiden, era o mesmo show que eles fizeram no Rock in Rio, foi o que eles fizeram. Vem um memorial descritivo e você tem que cumprir aquilo lá e acabou, né? Com cenários, troca de cenários e tudo mais. E a outra coisa quem não está acostumado a ir para São Paulo como a gente para ver show internacional, não pode reclamar nunca de ter show aqui em Ribeirão, né? Porque assim, no quintal de casa, em 15 minutos a gente estava em casa, né? Sim. Então assim, foi uma facilidade, foi importantíssimo. Eu torço para que tenhamos mais, né? Porque realmente pôs escola, Ribeirão, né? No cenário. E que escola, né? O show vai começar às 21 horas. 21 horas os caras tem estavam que ser assim, no palco. né? Exato. Tem que ser Amigo assim. do céu, 5 para as 9, o que entrou no corredor do coisa, a câmera filmando. Aquilo me arrepiou inteiro, cara. Falei, meu Deus do céu, os caras. Vai ter mesmo show. Não, isso é verdade, os caras estão aqui mesmo. E 9 horas os caras estavam no palco. E assim foi com todos. Exato. E assim foi com todos. E aí depois eu fui num show do Chitãozinho de Chororó lá num shopping e os caras atrasaram 1h30. Não pode. E fizeram um show de 1h15. Entendeu? Essa cultura do horário, ela Foi um quase pouco, mais de 3 horas, né? Foi quase 3 horas. é questão de festival. Festival, quando é televisionado, né, transmitido, Sim. o teu show é de tal horário a tal horário. Não tem conversa. Né? Não tem atraso. Tem que ser desse jeito, muito bem estruturado. É legal. Eu sou... Futebol, né? Assim, o jogo começa às 4 horas. Às 4 horas, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Tem que Largada da meia maratona, Fabiano Ribeiro. Nós demos às 6 horas em ponto cravado, horário de Brasília. Não foi 6h01. Sim. Entendeu? Cara, todo mundo está comprometido. Quando se fala, então, só para fazer um paralelo, na meia maratona, o atleta aqueceu, ele está pronto para começar a correr aquele horário. Estamos falando de atletas em nível internacional. Profissional. O cara vive daquilo. Não justifica, a não ser se for alguma coisa, né, que fuja do nosso controle, atrasar 10 minutos, 5 minutos. Você vai estar prejudicando não só o evento, mas o próprio né? Sem dúvida. No show deveria ser da mesma maneira, né, Thiago? Concordo. São muitos fatores, né? A gente sabe que também não é muito difícil fazer eventos grandes, né? A gente sabe das dificuldades dos produtores. Às vezes o cara tem que faturar um pouco mais no bar, então atrasa um pouco o show, porque né, não vendeu tanto. Então, vamos faturar um pouco no bar, aquela coisa toda. Mas eu acho que, via de regra, deveria ser pontual, né? Mas no bar ali tem um lance que você não está divulgando. O show vai ser às 9 horas, né? Você não tem, geralmente não tem. Vai ter um show, a casa abre às 18, enfim, aí o cara, né, mais ou menos isso que funciona. Tem essas o cara já te dá essa não tá falando que vai começar. Exato. Quando você compra um ingresso que tá falando tem que o horário. tem horário, eu acho que ali você assumiu um compromisso do horário. Sim. Então você está fazendo um compromisso com o público. O Fagundes é muito crítico nesse sentido no teatro, né? Não, se é 9 horas, é 9 horas. Se é 8 horas, é 8 horas. Não é 8 e 1, não é 9 e 1. A diferença do futebol e do show é que você, pro teatro, é que no futebol e no show você consegue chegar com 15 minutos da bola rolando, do show tocando. No teatro não entra. No teatro não entra. É verdade. É bem bacana isso. E você acha que esses shows, isso muda o mercado de Ribeirão Preto? Como é que você vê hoje o mercado? Não, eu acho que colocou Ribeirão no mapa, entre aspas, que é um termo que a galera... Isso melhora, assim, para quem usa, inclusive é produtor, etc e tal? Sem dúvida, porque aí o pessoal que
que faz os eventos maiores em São Paulo, nos grandes centros, já falou, mas em Ribeirão, não dá para fazer lá? Então já, porque tem um histórico já, pô, já trouxe nomes de peso, né? Então isso Deve ter dar retorno também, né? Porque também Exato. ninguém faz porque Ribeirão é bonito. Ou tem um No retorno. do Kiss eu não fui, mas acompanhei e tava muito cheio, então eu acho que sucesso. Eu fui no do Guns e no do Iron. Também muito cheio, então assim, ainda que fosse terça-feira, que eu lembro que foi no meio da semana, Mas tava bacana, veio assim. muita Tava gente. bacana, assim. Tava Então, de assim, acessibilidade, essa tal. Outra coisa, Thiago, não sei se o Fabiano tinha alguma coisa antes ainda nesse caminho. Ribeirão na década de 90 aqui, etc e tal, então foi muito pujante de bar, né? Bares, etc e tal. E o músico local, ele tinha um mercado grande, né? Sim. Tanto que a gente tem nomes conhecidos até hoje. O Paulinho do Bar Brasília. Esses dias eu tava em... O Edmilson, do Edmilson Quê? Num evento, esses dias eu tava na casa de um amigo e tava o Raimar, né? O irmão do Sócrates, ele falando de bar. E ele é de bar, né? Produtor também. Produtor também, Teve bar e restaurante até lá na Bahia, lá em Barra Grande, etc. E a gente começou a lembrar dos bares, os bares da 9 de julho, os bares da 13 de maio. E, pô, muita saudade, né? O Flerte, o Garota de Ipanema, se eu não me engano, era Lugar Bar de nenhum, Ipanema. Lugar nenhum. Bar Gordo. Brasil, ele foi dono do Bar Brasil, o Raimar. Lembrando de nomes, de músicos e tal. A gente lembrei do Almir Gaivota, você não deve ter conhecido Eu ele. acho que eu né? já ouvi falar. Ele tocou no bar do Raimar, no Bar Brasil, tocou também, acho que com o Paulinho. Então tinha uma safra assim, então por conta dessa pujança de Ribeirão Preto com bares, tinha muitos músicos. Sim. Hoje a gente percebe que está voltando um pouco, teve um hiato aí, né? Poucos bares tinham músicos tocando ali ao vivo, né? Verdade, acho que foi um movimento, Você né? não acha que está voltando isso um pouco? Eu tenho Tá. visto, não sei se é uma percepção. Tá, eu cheguei em Ribeirão em 98, mais ou menos, porque em 90 voltei para Descalvado e vim aqui Tá. no começo dos anos Tava 2000 ali. Que passando um pouco Você essa chegou a fase pegar o aí. Paulistânia, então. Sim, me apresentei lá. chegou a Paulistânia, pegar no o Paulistânia. Bronze. Ali no Jardim Macedo, né? Pra baixo da Barão de Mauá ali, né? Sim, sim. Aham. Mas eu toco com o Gordo, que é da banda Tal, ele tocava no lugar nenhum da 13. Tocava no Paulistânia. No Paulistânia. Era ele, o réu e o baterista do Que hoje tá no Ira, o do Ira, Vara. o Vara. O Evaristo, Rapaz, essa banda era boa. Pois é, e hoje toco com ele, a gente já toca junto há mais de 10 anos. Então eu conheço um pouco dessas histórias. Eu acho que a gente, nós aqui somos muito privilegiados, porque Ribeirão Preto tem um estigma aí de ser do sertanejo e tal. Sim. Tem muita casa de rock, graças a Deus, Isso tem muita mesmo. cervejaria que consome bandas e artistas de rock, lógico outros estilos também, mas É mais principalmente o rock, né? E eu acho que a cervejaria artesanal harmoniza melhor, que é um termo que eles usam, com rock, né? Acho que Nossa, fica muito esses dias melhor. eu fui lá no Iguatemi, que eles fizeram um blues, etc e tal, e aí eu já tinha visto um show dela também numa casa, e aí eu assisti de novo o show da Nil. Da Nil Guimarães. Nil Guimarães. Ah, incrível. Meu amigo do céu, aquela mulher era um espetáculo. Ela sempre foi sempre teve boas apresentações, só que eu acho que ela subiu alguns degraus. Ela tem um vozeirão, toca contrabaixo, que ela toca aprendeu baixo. durante a pandemia, Então, acho que que virou um grande diferencial. É verdade, né? é verdade. Ela nunca foi ruim. Não, Sempre imagina. foi muito Sempre. boa. Mas eu Mas, tô vendo amigo. que agora ela tá vendo o show dela deu uma. Sim. Cara do céu, O ela tem a voz da Amy, né? Da E Amy, ela ama lembra a Amy, muito, né? se não me Mas, engano. cara, ela canta Nina Simone, ela Fitzgerald. Você tá brincando de brincadeira, assim? Se não me engano, ela tem um show monstros. em homenagem, tributo Eta a Amy, James. né? E o Rafa, meu irmão, tem tocado com ela, eles foram recentemente pra Bolívia. Ela aí. tá alçando voos Olha aí, internacionais. que bacana. Nada é por um acaso. Que bacana. É, E muito tem, talentosa. tem alguma na sua, assim, ou é só coincidência? Pandemia, ela começou a tocar contrabaixo e, assim, aparentemente, depois da pandemia, aparentemente o negócio ficou muito melhor do que era bom, do que já era. Era bom. Sim. Tem alguma coisa que pode ter melhorado, alguma técnica, assim, Thiago, ou não é coincidência mesmo? Eu acho que ajudou muito. A gente teve tempo Então, né, isso para que se eu ia preparar, né? Porque a gente não podia fazer nada, não podia tocar, não podia
vender show, não podia produzir só show, live. evento, nada, era o que tinha que Vamos fazer. estudar, né? Eu, por exemplo, eu compus um disco para Nice Trip. Ano passado a gente lançou uma música, está disponível também nas plataformas digitais, se chama Como Você Sempre Quis, para quem quiser conhecer. A gente espera lançar até o final do ano mais uma. Agora tem eleição ano que vem, é uma música mais falando um pouco disso, que o rock perdeu um pouco, eu acho. Verdade, por tom conta, crítico, né? não é? Sim. O Frejá disse que o rock vendeu até sorvete, então começou a ficar, né? Perdeu a essência. A gente tem que falar mais ou menos nesse tom que você está falando. Sim. A gente tem que ser mais crítico Sim. Então a e abrir segunda um música espaço. vai ser lançada? Espero que até o final desse ano. Nós fizemos matérias no Tribuna do Sim. lançamento Sem dúvida. E sempre ajudando Você pode inclusive, dar o nome agradeço. da tua plataforma aí, que aqui não tem esse negócio Tá de bom. ficar segurando, É no não. Bota Spotify, teu né? Spotify, Todos, sim. né? Teu Instagram também. Eu acho que está em todas as tá. plataformas. Tem alguma plataforma ou outra que tem alguma restrição, mas via de regra está em todas. É @BandaNiceTrip. O pessoal acha lá Instagram, Facebook, Spotify. E é estratégia lançar músicas assim, uma, trabalha e depois lançar outra? Ou é alguma dificuldade financeira, alguma coisa para lançar todas de uma vez? Tem um pouco das duas coisas, mas a gente conversou aqui anteriormente sobre essa questão do lançamento, né, do single, um pouco como era no compacto antigamente. Então a gente apresentou a banda numa playlist que foi em homenagem ao Dia do Rock no ano passado, lançado pela Midas Music. Então, querendo ou não, quando a gente faz um lançamento desse, a gente não pode lançar uma outra música de qualquer jeito. Então aí a gente está trabalhando em cima disso para também lançar bonitinho, para que tenha uma certa relevância, que as pessoas ouçam. Hoje, se não me engano, por dia são lançadas mais de 120 mil músicas no Spotify. Caramba. Então assim, é uma peneira gigante para você ser ouvido. Antes a gente tinha gravadora que selecionava de uma maneira, muitos criticavam, outros achavam que tinha que ter, mas você já tinha uma pré-seleção ali. Hoje a gente não tem. Então se popularizou a maneira de se produzir. E barateou também, né? Se barateou, porque a gente pode gravar em casa hoje. Sim, é. Mas o ser ouvido ainda é a maior dificuldade, né? Então, hoje nós temos Thiago Adorno na Nice Trip, na Banda 33. E quais são os outros projetos que você faz parte? Eu lembro que tem a dos Beatles, né? Sim. Enfim, quais são os outros projetos? Thiago? Então, depois dessa exposição com os Titãs, foi muito bacana, porque as pessoas começaram a convidar mais. Então, hoje eu trabalho com a Pearl Jam Cover Ribeirão, que trabalhei há muitos anos atrás. Você voltou? Com o trio Marys, um trio de meninas que cantam jazz, música italiana, fazem Aí, coisas Eduardo muito, Ferrari. Esse. muita Como é que coisa chama? bacana. Trio Marys. Ah, Se apresentaram, inclusive, naquele programa do Rodrigo Faro, Canta Comigo. Foram muito bem, se não me engano, ficaram em segundo lugar em uma das edições. E o pessoal convida, a gente vai. Tá tocando na festa de São Genaro lá. São Genaro, então, Nice Trip. Na Strip 33 tem os Garotos de Ribeirão, que faz tempo que a gente não faz nada, mas nasceu um projeto Que era Beatles, né? de Bacana. Beatles, de homenagem a Beatles, onde tem música e a gente E solo pode também estar tem junto. feito, Thiago? Às vezes? É uma coisa que tem me, aquele comichãozinho que a gente fala, tem me tirado assim um pouco da inércia. Tô tendo vontade de lançar alguma coisa porque também compõe outros estilos, mais MPB, alguma coisa mais bossa nova, às vezes um blues, né? Coisas que não caibam dentro da Nice Trip, né? Podem ser lançadas pelo Thiago, por Isso exemplo. é legal, cara. Isso é bacana. Isso é bacana. Eu sei que, assim, até o final do ano, então tá comprometido com esses projetos. Tem bastante coisa, a gente já está falando de Réveillon, e já fechando o Réveillon e já olhando para 2026. Mas eu quero ver se a gente consegue lançar mais uma música da Nice Trip ainda até o final do ano. E vamos estampá-la, né? Vamos estampar É isso aí, aqui. certeza. Thiago, você tem. Não, tá, como é que deixa, é? foi Um abração um pro Thiago. papo muito bacana. Pô, eu muito agradeço. bacana, um prazerzaço te A conhecer nossa, pessoalmente. a nossa missão, Eduardo, talvez aí num próximo podcast, é trazer o pai do Thiago, Olha né, aí. para a gente ouvir um pouco das histórias, né? Uma outra fase da música brasileira. Vamos ver que a gente. Tirar de descalvado é fácil, Thiago? Com esse pretexto é fácil, eu vou lá e busco ele. É a coisa mais fácil do mundo. Vamos trazê-lo. Vai ser um Aí, prazer e Ribeirão uma Preto, honra. Grandes talentos, né? Muita gente de músicos muito bons profissionais, né? Que
trilharam essa história aí. Então, Tiago, brigadão pela sua presença aqui, né? A gente espera conversar várias vezes. Num próximo vou com o Eduardo em um show. Eu quero mesmo. Pra gente curtir um pouco de rock and roll e um pouco também da sua produção. Obrigadão, viu, Tiago? Eu que agradeço, Fabiano, Eduardo, obrigado. Valeu, pessoal. A gente volta na próxima.